Nesse novo formato, depois de tudo isso que aconteceu, né? A gente está voltando à nossa rotina, ao normal, conforme a vontade de Deus e a permissão dele. E espero que a gente consiga, né, permanecer, que Deus tenha misericórdia, que não venha parar tudo de novo, porque a gente sabe que em outros países está parando de novo, tendo a segunda onda, a chamada segunda onda. Mas que Deus esteja na frente de tudo, né? Que Deus esteja na frente de tudo, da nossa família, dos nossos amigos, né? Que a gente também não pode ser tão egoísta de pensar só na gente, né? Como cristão, a gente vive em comunidade. Se Deus vive em comunidade, a gente também vive. É Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, nem Deus vive só. Então a gente vive com o outro, a gente vive com nossos irmãos, com os que estão próximos a gente. E assim, tanto a gente influencia como é influenciado. Essa lição, foi me dada a missão de dar a primeira aula. Eu achava que não seria a minha missão essa. Seria aulas mais para frente. Normalmente era a terceira, quarta lição que eu pedia. Só que dessa vez foi logo para o primeiro. Beleza, então a gente vai começar a falar sobre Moisés. Tá entendendo? Moisés. Quem foi, Pai Senhor, quem foi esse homem, né? Esse homem que foi igual a gente. Ele não foi nenhum homem, como é que eu posso dizer? Nenhum homem fora da realidade, que não pisava no chão. Ele pisava no chão, ele bebia água, ele tinha raiva, tinha todos os sentimentos que a gente tinha. Normal. O que fazia a diferença na vida dele é justamente o que a lição vai apresentar, né? Eu vou começar perguntando a vocês o que vocês lembram ou sabem sobre Moisés. Quem pode falar alguma coisa que venha, que é marcante para você, que você leu, que alguém disse sobre Moisés? Qualquer coisa. Bem, isso é verdade, ó. Pronto. Verdade. Aquelas, sim. É porque aquelas duas representavam a lei e os profetas, né? Moisés, a lei, Elias, os profetas, né? Quem mais? Algum detalhe, qualquer coisa que venha à sua cabeça de Moisés? Ele não era egípcio, mas era da família realeza. Exato. É bem interessante essa parte da vida dele. É onde começa a se desenrolar tudo, né? A partir dessa parte. Judas 9? Judas 9, ele diz que o diabo foi tentando uma frente para Moisés. Escondeu o corpo de Moisés. Sim, é um texto bem mais polêmico, né? Essa parte. Mas sim, lembro sim desse texto. Moisés, a gente sabe que a família dele estava num dos períodos mais complicados dentro do Egito. Depois que José, voltando um pouco à história, José foi para o Egito, foi uma bênção lá, Deus usou José e tudo. A família de Jacó vai para o Egito, fica lá e assim eles vão se multiplicando. Vão outros parentes e ficam residentes lá. Só que quando o faraó morre, começa a levantar outras dinastias, e nessa mudança de dinastia, o rei que se levantou, o faraó que se levantou, esqueceu de tudo que José tinha feito, do que ele representou para o Egito, do trabalho que ele fez no Egito. Foi esquecido, e o povo se torna escravo.
Nesse período de escravidão, por milagre de Deus, o povo se reproduz igual o coelho. Não sei como, mas se reproduz de tal forma que começa a incomodar, porque eles se tornam muitos. Eles se tornam muitos, começa a incomodar lá o faraó. E a partir daí começa a matança, né? Não, a gente vai matar os meninos, tem muita gente. E Moisés, da tribo de Levi, vindo da tribo de Levi, ele é o caçula da família, né? Que os mais velhos é Miriam e Arão, são os mais velhos. E justamente Deus, a gente acha que certas coisas acontecem, né? Porque é muita azar da pessoa, né? Azar quando a gente não tem Deus, né? Mas quando Deus está no controle, não é azar, é providência dele. Por mais que a gente de início não entenda. E Moisés foi sorteado, estava encaixado na idade que tinha que morrer. E isso se torna um desafio para a família, porque os outros filhos chegaram, dos outros israelitas, chegaram a ser mortos. Chegaram a ser mortos. Mas a família dele teve fé e foi à luta, né? Foi esconder. As parteiras ajudaram, é tanto que tem gente que fala assim: as parteiras mentira pode, né? Mas tinha um propósito. Se elas fizeram aquilo, estava dentro do propósito de Deus. Esconder o menino, não deixar o menino chorar, acho que aquela dor de cabeça toda, que toda criança chora, não entende o que tá ocorrendo, né? E tanto elas poderiam morrer, como a família dele, como ele. Então todo mundo arriscou a cabeça, todo mundo ficou com a cabeça a prêmio. Mas pela causa, pela obra de Deus, pelo amor e pela confiança que eles tinham no Deus dele, mesmo sendo escravos, Deus honrou aquela criança. E a irmã dele teve a brilhante ideia de colocar ele num cesto dentro do rio. E nesse rio, a correnteza levava até, né, porque naquela época a maioria das pessoas moravam, o rio era a vida. É tanto que ainda hoje diz que o Egito só existe por causa do Nilo, né, que é o rio lá. Então ela colocou ele no rio e por obra de Deus chegou até a princesa, né? Os historiadores falam que ela era uma das princesas, né? Esses homens não eram monogâmicos, só tinha uma mulher, tinha várias, né? Ainda mais Faraó, que se achava Deus, esse que tinha mesmo. Mas ela era uma das. E chegou até ela, disse que era um menino bonito, robusto, e pela misericórdia de Deus, né? Tocou no coração dela, porque senão ela deve ser filho de algum escravo, deixa passar. Mas também fala que naquela época nenhuma mãe rejeita uma criança, nenhuma mãe ia deixar uma criança morrer daquela forma, por mais que esse ato de abandonar uma criança no rio fosse algo que era feito na época, era uma prática da época. Deus tocou no coração da princesa e ali ele foi criado dentro do palácio, um filho de escravo que estava perto do seu possível assassino, que era Faraó, morando junto, sendo alimentado por ele sendo alimentado às custas do possível assassino dele. E ele pegou todo aquele conhecimento da época, ele pegou todo o Egito, era como se fosse os Estados Unidos ou mais, né? Onde se concentra a riqueza, onde se concentra o dinheiro, onde se concentra o melhor da cultura. E ali Moisés, o escravo, naquele meio dos príncipes, aprendendo tudo. A própria mãe teve a oportunidade de criar ele, né? Porque precisava de uma ama de leite, porque a filha de Faraó não teve filho. Então
a Miriam foi e deu a sugestão de ser a própria mãe. Então ela tanto teve a condição de estar próximo do filho, de passar informação para ele de quem ele era, e ainda com certeza ela recebia alguma coisa, algum benefício de estar próximo, de estar trabalhando para a princesa. Providência de Deus. Providência de Deus. Escravo não tem isso não. Se você os escravos mais recentes que eram os que tiveram no Brasil não era assim. Imagina naquela época também. Mas Deus providenciou tudo, né? Deus providenciou tudo. Faraó com certeza nunca imaginou que aquele menino iria dar um trabalho para ele no futuro. Nunca imaginou. Normalmente os deuses humanos, com a sua arrogância, não imagina que um simples escravo vá dar algum tipo de trabalho, né? Isso aí, eles nem passam isso pela cabeça deles. Como é fácil matar as crianças, é fácil também torturar o povo. O que eles vão poder fazer? Não tem nada. Mas a certeza que a gente tem pela palavra é que Deus estava no controle de tudo. E aquela família que cuidou daquela criança, que esteve com aquela criança até ela desmamar, que foi a própria mãe dele, também tinha essa fé. O que eu fico impressionado é isso, com a cabeça a prêmio, eles tendo essa fé. Porque às vezes a gente passa por uma tribulação, a gente já quer resolver as coisas pelo nosso próprio braço, pela nossa própria vontade. A gente fica sem dormir pensando como resolver. A gente às vezes confia em Deus. A gente confia em Deus quando está tudo bem. A gente quer Deus quando está tudo bem. Mas na hora quando a cabeça está a prêmio, será que a gente tinha mesmo essa fé? A gente tem mesmo essa fé igual essa família teve? De esconder, de encarar Faraó, o dono, o chefão daquela época, um exército poderosíssimo, sem medo de nada. Irmã Leila, se quiser falar mais alto, pode oferecer, porque é até bom que quem puder pode. Com licença, Pai do Senhor a todos. A irmã Tânia pediu que eu subisse aqui, porque ela não teve a oportunidade de falar com todos, né? E a nossa classe, ela é única, a classe de jovens, vai ser uma única revista com os adolescentes, né? E com os jovens, que é a sala da mocidade. Quem não adquiriu porque estava com dúvida, já fica ciente que é essa revista aqui que nós vamos trabalhar nesse trimestre, né? Revista abençoada, os bons e maus exemplos. Então tá lá com a irmã Daniela, até só bloco, porque se vocês quiserem agora, posso deixar aqui para vocês verem a promoção, para vocês já me perderem. Alguém queria agora? Não, tranquilo, que é isso. Se quiser vir de novo, pode vir, viu? Sem problema. Irmãos, a gente fica nessa situação, será que a gente confia mesmo? Porque a gente lê o texto, passa por cima, a gente não se atenta às vezes a isso, a coragem que aquela família teve, né? De encarar, dizer, não, tem menino não aqui. E tendo o menino ali escondido, parteira, só talvez conhecido da vizinhança, também aderiu ao pensamento. O que é esse confiar em Deus num povo escravo, no meio de um monte de deuses? Porque no Egito tinha vários deuses, tinha Deus para fertilidade, Deus para plantação, o Nilo era um deus, Faraó era considerado filho do Deus Sol, que era o Deus principal da época, e tudo isso representado que eu falo, feito de barro, de gesso. Eles viam o Deus dele. Então de repente surge esse Deus que não se apresenta, que não tem nome, né? Mas ele se apresenta mais lá na frente. Por enquanto ele está nos bastidores trabalhando. E ali Moisés é treinado militarmente, né? É treinado como militar, porque ele era filho da princesa, então ele tinha acesso a todas as armas, a todas as estratégias de guerra do Egito. Ele
a parte da ciência, né? Parte de números, de cálculo, tudo isso ele teve acesso, ele teve esse tipo de ensino por ter sido o filho, né, adotivo da princesa. Mas chega uma determinada idade que ele começa a ter que se apresentar ao povo, né, como sendo parte daquele povo. E ali, isso também na nossa vida acontece, né? As decisões, ele passa por uma situação que um homem está sendo massacrado, um homem está sendo tá apanhando, né? Vamos dizer assim, de provavelmente um oficial de Faraó, e ele chega lá e consegue matar, e ele mata esse homem, né? Ele mata esse homem. Por que provavelmente um oficial? Porque ele chegou ao ponto dele precisar fugir. Se fosse só um soldado, mas o burburinho que deu dele precisar, né, nem se esconder, ele precisou fugir. Provavelmente um oficial. E como eu disse que ele teve acesso à parte militar, a lutas do Egito e tal, então ele tinha essa habilidade. E ali Moisés acaba se desentendendo com esse homem também, do próprio judeu também. Esse homem assim como tu fez com aquele que quer fazer comigo, ele viu, não, isso aqui vai complicar para mim, porque eu sei como é que Faraó age. Faraó não aceita um escravo matar um egípcio. O egípcio é acima. Eles vão se vingar de alguma forma. Eles vão passar por cima. Escravo, uma morte de um egípcio ficar barata, por escravo não fica. Moisés tem que fugir. Moisés deixa tudo, toda a regalia, tudo, perde tudo. Tudo que ele teve dentro do palácio de Faraó. Será que se fosse nos dias de hoje um rico, será que não cometeria? A gente acabou de sair do Setembro Amarelo, né? Será que não correria um suicídio? Que hoje em dia os ricos perdem a riqueza, a primeira opção é se matar, né? Ele não foi assim. Ele foi para a terra de Midian. E lá, perdido, solto, só preservando a vida, foi para lá. Lá defendeu as filhas de Jetro. Provavelmente Jetro, ele tinha algum parentesco com Abraão. Uma das mulheres de Abraão, chamada Quetura, acho que é Quetura o nome, Quetura. Uma das filhas dela que ela teve com Abraão era Midian. Provavelmente a terra foi dada por causa dela e a família, os filhos dela, a comunidade que ela fez naquele local. Acham, né, isso, provavelmente. Então eles têm um parentesco distante. Mas ali ele defende as filhas daquele homem, daquele pastor, né, vamos dizer assim, pastor de ovelhas, e as suas filhas iam ser abusadas provavelmente, possivelmente. Ele acaba defendendo e é bem recebido na casa de Jetro, e ali Jetro, com um gesto de bondade, vamos dizer assim, acaba casando ele com Zípora. Aquele homem tem uma nova vida naquele local, 40 anos ali, começa a cuidar de ovelha, esquece toda a parte de estudo, toda a regalia, toda a pompa que ele tinha, fica para trás, ficou na história. Ele achava que iria salvar o povo dele, libertar o povo dele com aquele conhecimento terreno. E não foi, para ver como Deus trabalha diferente, né? E não foi, ele ficou lá, na cabeça dele, esquecido. Vou ter aqui a minha vida tranquila, com a minha esposa, com meus filhos. Vou criar aqui um gado e a gente vai viver, eu vou ver aqui até morrer. Esqueceu, já estou velho, não tenho mais interesse não tenho mais aquele vigor para ir guerrear, enfrentar Faraó, não. E de repente aquele homem cuidando das ovelhas, um dia rotineiro, igual qualquer outro, uma planta, um arbusto que é comum lá naquela região, né, a sarça.
começa a tipo pegar fogo, né? Começa a agir diferente, e aquilo chama a atenção dele, aquilo faz ele ter uma atenção naquela árvore pegando fogo, naquele arbusto, né? Que é a sarça, e ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele escuta uma voz, né? Sim, Moisés, tira a sandália dos pés, que a terra que pisa é santa. Ele, vixe, e ali ele tira, né? E ali ele vai obedecendo aquela voz que ele nunca tinha ouvido na vida dele. Talvez se ele ouviu falar desse Deus que salvou ele quando ele era criança, né? Que o nome dele, Moisés, tirado das águas, que fez esse milagre, com certeza ensinaram a ele que não foi os deuses do Egito, que não foi o Deus Nilo que quis preservar a vida dele, mas sim o Deus da família dele, o Deus de Israel, que mesmo sabendo que aquele povo estava como escravo no Egito, eles tinham aquela confiança lá que Deus vai resolver, está nas mãos de Deus. Havia a promessa feita em Abraão, a promessa feita em Isaac, a promessa feita a Jacó. Eles sabiam de quem era filho, eles sabiam a quem pertencia, que essa promessa ainda existia. Beleza, continuando, e lá Deus fala com esse homem, fala de uma forma tão forte que ali muda, impacta aquele velho, né? Ele não era um novo que normalmente para uma guerra, para uma batalha, vai, na nossa sociedade é um novo que vai. Nas forças armadas, cedo você se aposenta. Então cedo se aposenta. A não ser que você chegue numa posição, num patamar muito alto, você pode até passar um tempo, mas para frente de batalha, meu amigo, você tem que ser jovem, né? E ali Deus chama ele, ele começa a dar desculpa para Deus. Não, Senhor, bota aí outra pessoa, já estou velho, sou pesado de língua. Uns dizem que ele era gago, né? Mas pesado de língua, existe também outra possibilidade, que ele passou 40 anos no Egito, ou 40 anos em Midian. Ele esqueceu a língua. Você já imaginou você morar 40 anos sem falar português? Lá nos Estados Unidos, qualquer outro país, você acha que vai voltar para cá falando português de boa? Por que não? Você vê alguns famosos que moram fora, às vezes dando entrevista, aí fala a palavra em inglês porque não lembra mais dela em português. E assim ele perdeu a habilidade de falar o egípcio, de falar a língua formal do egípcio, de como chegar até Faraó e falar que tinha todo um protocolo, perdeu. Então, eu acho essa mais provável. Mas existem essas duas possibilidades. Eu acho mais essa. Não sei se ele era gago, não. Mas, vamos continuar. Aí, e ele chega naquela situação, a ponto de Deus se zangar e falar assim, ó... Ele começa a dar a opção de outras pessoas, né? Não, outro e tal. Então ele diz, ó, eu vou levantar o teu irmão Arão para falar por ti. Eu vou ser o teu Deus, eu vou falar contigo e o que eu sou para ti, tu vai ser para ele. Tu vai falar para ele. Já que tu não quer falar, então pronto. Mas quem vai é você. Eu vou falar com você. Beleza. E ali ele foi encarar esse desafio. Quando ele chega, né, lá, ele diante de Faraó, eu não sei se vocês lembram dessa situação. A primeira coisa que Faraó pergunta, né, vem em nome de quem? Quem é você? Vem em nome de quem? Eu vim no nome do eu sou. Nenhum Deus do Egito, Deus daquela época, Deus das regiões vizinhas, se identificava dessa forma. Tinha que ter nome, para eles saberem que é Deus tal, conhece esse Deus. E de repente ele não identifica. Moisés teve até receio de ir, porque era um Deus que não tinha nome.
Era um Deus que não tinha forma, era um Deus que não tinha pé, mão, ele não sabia. E os deuses do Egito, onde ele cresceu vendo dos possíveis inimigos dele, todos tinham. Mas Deus vai e faz teste com Moisés, né? Bota a mão dentro da tua roupa, tira, leprosa, bota de novo, toda aquela situação, né? Tem que mostrar que estava com ele, né? Às vezes certas coisas, irmão, fazer prova de Deus, né, não é pecado não, viu? É porque nós somos humanos, a gente precisa às vezes fazer prova de Deus, que às vezes, ele faltou fé nele e tal, não, irmão, a gente precisa fazer prova de Deus porque a gente é humano, é limitado. A gente precisa fazer essas provas, essas coisas. E ele vai, né, conversando com Deus, pegando essa intimidade para poder ir. E quando ele chega lá, aqueles dois velhotes, né, diante de Faraó. Faraó com certeza deve ter olhado com desprezo, né? O que vocês querem, né, aqui? E ele vai e fala, não, quero que você liberte, solte o meu povo. O quê? Como assim? Quem é você, da sua idade? Será que você devia estar no fundo de uma rede, né? Mas, trazendo a linguagem aqui para os nossos dias, você tem certeza que você está dizendo? Tirar o meu tempo, vindo aqui fazer um pedido desse, que te garante que eu vou tomar o meu tempo aqui para ouvir uma besteira dessa? Que era outro pedido? Não, eu quero que você liberte. Você vem em nome de quem? Do eu sou. Eu sou o que sou, né? E a tradução mais possível, mais provável, eu serei o que eu serei. Porque era circunstancial Deus ali. Deus ia se adaptar à situação que Israel passasse. Então eu sou o que eu sou. Eu sou o que vocês precisam que eu seja. Vocês estão precisando que eu seja libertador de vocês, eu sou o libertador. Vocês estão precisando que eu conforte a vida de vocês, eu sou o consolador. Vocês estão precisando ser livres, né? Tirar a mentalidade de escravo. Eu sou aquele que vai tirar essa mentalidade. Então Deus estava numa posição de circunstância. Então eu serei o que eu serei. Da forma que Faraó vier, eu vou me adaptar para mostrar a ele que eu sou Deus. Quem está no controle agora sou eu. E com certeza aquilo dali foi muito impactante para Faraó, porque ele acaba tendo que dizer, esse Deus não tem nome, então é o Deus de Moisés. Tem que estar pronunciando o nome de escravo. Ele tinha que falar o Deus do escravo, né? Falar o nome do Deus do escravo, porque o nome do Deus do escravo não tinha nome, então fala o nome do escravo, que é o mais próximo. Deus é tão sábio que fazia Faraó falar o nome do desprezível, daquele que era desprezado. Mas Faraó tinha que dizer. E ali, eu ainda não li nada, não foi? Da revista. Com medo do tempo. Esses podem me ajudar marcando o tempo para me dar um toque, viu? Porque é a nossa primeira experiência, eu tô sem muita noção do tempo. Já é para descer? 9h30, né? Isso o nosso acaba, né? Ó, já é 9h15, são 15 minutos. Já conversando demais. Aí aí ele começa a ter aquele confronto com o Faraó, né? O povo escravo não fica só mesmo assistindo, porque quem está na frente é Deus. Quando Deus está na frente, a gente não age, a não ser que Ele te chame para dizer alguma coisa, para fazer alguma coisa. Mas Ele estando na frente, a gente não age, porque se a gente pegar de volta, é só dor de cabeça. Então, quando entregar algo nas mãos de Deus, descansa. Descansa. Eu sei que é difícil, que às vezes tem um dessas coisas também, mas descansa, entrega. E ali o povo ficou assistindo aquele confronto.
Quem era que confrontava Faraó? Ninguém, só esse Deus sem nome. Esse Deus sem nome que não tem forma, não tem cabeça. Os do Egito tinha cabeça de animal, corpo de gente, era uma mistura, mas esse Deus que sabe, ele estava lá agindo de tal forma e começou as pragas. Começa as pragas. A primeira praga é a água em sangue, né? Transformou água em sangue. O Nilo era considerado um deus, chamado Deus Api, né? E ali, aquela água em sangue, ela atinge toda a fertilidade do Nilo. Imagina só, todo aquele povo que tinha suas crenças naqueles objetos se voltando contra eles, dando uma resposta diferente a favor do povo, dos escravos. A favor dos escravos. Como assim? Nossos deuses estão nos abandonando? Porque esse Deus sem nome, sem forma, esse homem aqui com essa idade não tem mais idade para pegar em armas, só o que ele diz, as coisas começam a acontecer. E derrubou o primeiro Deus, que era o Nilo, caiu, acabou com a fertilidade, matou peixe, tudo, água em sangue, acabou-se. Aí o segundo, as rãs. Tinha uma deusa, a Requete. Era uma deusa que a cabeça era rã, o corpo era gente. Era uma deusa lá do Egito. E de repente aquelas rãs invadem o Egito e eles não matam porque era um animal sagrado. E tinha que conviver com aquilo. Olha a situação. Hoje a gente tem uma situação parecida de animais sagrados na Índia, né? Mais de 3.000 deuses. A vaca, se entrar na sua casa, faz o que quer. Ela solta, ela lava a sua casa de embaixo, você não pode fazer nada. Porque é um animal sagrado, você não pode maltratar. Então mexe com toda uma simbologia, com toda uma cultura de um povo. Então tá ali intocável. Mas ali Deus começa a tocar. Toca na cultura, toca na fé, né? Que hoje o ditado é: fé, futebol e religião ninguém discute, né? Mas Deus, parece que Deus discute sim religião. E Deus começa a mexer justamente nesse ponto que é a estrutura desse povo. A religião é a estrutura faz parte da estrutura de um povo, faz parte de um ser, da constituição desse povo. Se você não tem fé, se você não acredita em algo, como você segue na vida? Você precisa acreditar em algo. Você pode ver que os homens do passado acreditavam no fogo, quando Deus ainda não tinha se revelado, acreditavam no fogo, na pedra, no trovão. Mesmo sem Deus sem se revelar, o homem precisa acreditar em algo, é algo dele, é do ser dele. E ali mais um Deus se volta contra o povo. Essa deusa que tem a cabeça de rã, de repente se volta contra a gente. Aí o próximo são os piolhos, né? Os magos do Egito também fizeram essa mágica de trazer piolhos. Só que na hora de desfazer eles não conseguiram. O Deus de Israel conseguia, mas eles não. Uma diferença de Deus com a magia do Egito era isso. A magia do Egito conseguiu reproduzir algumas coisas, água e sangue, parece que eles também fizeram, essa dos piolhos, e teve outras que eles também conseguiram, mas na hora... Como? Não entendi. Sim, teve essa situação também, né? Quando ele pegou a vara, transformou em cobra. Eles também fizeram, só que quando botou no chão, a de Moisés foi e matou as outras, né? E dali você vê a superioridade de Deus em todo o agir. Tanto mostrando para o povo escravo, que só tinha uma cabeça de submissão, como também para o Egito, ferindo o orgulho do Egito como um todo, de uma nação como um todo. Depois vieram as moscas, que atingiu só os egípcios. As moscas só atingiu os egípcios. A peste nas vacas,
Os piolhos também atingiu as vacas também, viu? Depois veio outras pestes sobre bois e vacas, né? Que atingiu o deus Apis, que era o deus da fertilidade no Egito, né? O deus do rebanho, da fertilidade do rebanho. Depois veio feridas, né? Depois chuva de pedra, que no caso, esse da chuva de pedra, né, trouxe uma vergonha, vamos dizer assim, a Faraó, né? Porque ele, como o filho de Deus, o Deus Sol, o Deus que está lá em cima, ele não saber, não ter controle sobre essa chuva de pedras, mais uma vergonha para ele. E assim sucede, 10 vergonhas. A última foi para liquidar, né? A última foi para liquidar. Depois veio a de gafanhotos. Depois a da escuridão total, que atinge justamente o principal Deus, que é o Deus Sol. Se eu não me engano, passou 3 dias no escuro. E cadê o Deus Sol? O principal Deus do Egito. Ele não vai fazer nada? Como assim? E para liquidar, mexeu com o Faraó, que foi o filho primogênito, né? Aí tem gente que tenta justificar, não, era um bicho que tinha na farinha do trigo, quando eles faziam o pão, os primogênitos, tanto de animal como dos filhos do Egito comeram. Foi não, foi providência de Deus, porque como foi isso programado para só os primogênitos comerem? Não foi. Mas legal. E isso já está me desconcentrando. Só por causa disso eu não voto nele, viu? Eu não voto nele, só por causa disso. Não voto nele. Acabou a aula. Baixa um pouquinho, né? Acabou a aula. Acabou a aula, gente. Será que a gente canta? Será que a gente canta? Vocês escolhem o hino. Escolhem o hino. Quem é, cara? É parceiro. Não é política, não? Ah, é? É a Bá, é? Ah. Pode sim, tranquilo. Pode escolher. Fica à vontade, pode escolher, fica à vontade. Gente, falta acho 6 minutos. E basicamente, já estão cantando, então... Geórgia, tá confundindo os hinos, Geórgia. Deixa eu ver se eu tenho, porque eu saí correndo de casa hoje. Tenho. Não, tem voz que aguente com isso, mano.